Fala galera, beleza? Professor Theo de volta aqui. Se você quer aprender física, você está no lugar certo. Hoje eu vou falar de equilíbrio de um corpo extenso, tá? O foco é o de sempre, atingir aí vocês aí que vão fazer FUVEST, Unicamp e as carreiras militares que eu trabalho há muitos anos, que é SpaceX, ZAFA, EFON, Escola Naval, ok? Para todos vocês que precisam aí de física e de equilíbrio de um corpo extenso. Mas em especial hoje eu estou fazendo aí que tem alguns colégios, alguns alunos de colégios aqui de São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, principalmente ali do Tatuapé, que vão fazer uma prova aí por esses dias e vão trabalhar aí com equilíbrio de corpo extenso. Então, esse pessoal hoje, especialmente para eles, eu estou fazendo esse vídeo. Legal? Mas sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, senão fica muito cansativo, bora lá para o nosso assunto. É isso aí, galera. Como eu já falei, é equilíbrio de corpo extenso. Para a gente estudar equilíbrio de corpo extenso, eu vou te apresentar uma nova grandeza. Para muita gente pode ser uma nova grandeza física, para alguns já é conhecida, que é momento de uma força, que alguns também chamam de torque. O que é isso, professor? Momento de uma força ou torque? Ele mede, é um valor, uma grandeza que mede a tendência de uma força produzir rotação em um corpo. Legal? Ele mede a tendência de medir rotação em um corpo. Professor, por que eu tenho que estudar isso? Imagine você a seguinte situação, você está na sua casa, aqui tem um armário, uma geladeira, alguma coisa, e você resolve empurrar esse corpo. Então você vai lá e aplica uma força, ok? Bom, o corpo não sai do lugar. Se o corpo não sai do lugar é porque a força resultante é zero, né? Então deve ter forças aí resistivas, forças contrárias ao movimento, como uma força de atrito, por exemplo, equilibrando, e você tem aí uma força resultante igual a zero. Legal? Quando vocês trabalham com ponto material, que é uma matéria anterior a essa, isso aqui é o suficiente para garantir que o corpo está em equilíbrio estático. Mas esse corpo é extenso. Ele tem uma dimensão que eu não vou poder desprezar, transformar isso em um único ponto. Então, se eu pegar essa força e eu aplicar em outros pontos, pode acontecer o seguinte, de a força resultante continuar sendo zero, ou seja, F continua equilibrando com o FAT, mas, no entanto, eu vou gerar um torque, um momento, uma rotação. Então, na hora que eu estou gerando uma rotação do meu sistema, embora a força resultante possa ser zero, ele não pode ser considerado em equilíbrio estático. Daí, que eu tenho aqui uma tendência de rotação. Daqui que eu posso dizer que o momento da minha força é diferente de zero. Logo, para que eu tenha um equilíbrio estático, eu vou precisar de força resultante igual a zero, tá? Se o corpo for extenso, eu também preciso de momento de uma força igual a zero. Legal? Daí eu preciso entender o que é momento de uma força. Então vamos estudar lá o momento de uma força. Imagine você uma porta que pode rotacionar em torno desse ponto O. Você pôs uma câmera aqui no teto, você está vendo a porta por cima, você está vendo aí o perfil da porta por cima, e essa porta pode rotacionar, ela pode rotacionar sentido anti-horário ou sentido horário. Aqui está a porta. Se você aplicar uma força, onde eu estou te mostrando, você sabe que existe uma tendência de rotação. Você sabe que se você aumentar essa força, vai aumentar a tendência de rotação. Bom, professor, onde você está querendo chegar? Que o momento de uma força ele é diretamente proporcional ao valor da força. Ou seja, quanto maior a força, maior o momento, maior o torque. Mas também você sabe que empurrar a porta aqui não é muito coerente, Normalmente a gente aplica uma força lá na dobradiça que está bem afastado ali, Eu posso, por exemplo, aplicar uma força bem lá na ponta. E você vai perceber que com a força, mesmo que ela seja pequena, a tendência de rotação agora aumentou. Ou seja, o momento de uma força depende, está na razão direta da força, mas também
depende da distância da linha de ação dessa força. Então, o momento de uma força depende da força, está na razão direta da força, e numa distância que eu vou chamar de braço, tá? Braço vai ser a distância da linha de ação da força, essa linha de ação aqui é horizontal, medida até o ponto O. Então a gente pode escrever a equação para momento da seguinte maneira, tá? O momento de uma força em relação a um ponto O é proporcional à força, quanto maior a força, maior o momento, e é proporcional ao braço. Professor, o que é o braço? É a distância, é uma distância, mas não é do ponto de aplicação da força, tá, galera? Então, medida em relação ao ponto O, aqui onde tem a rotação, eu pego a linha de ação da força, que no caso a força é horizontal, e meço a distância da linha de ação dessa força até o ponto que eu estou levando em consideração para a rotação. Tá? E eu chamo isso de braço. Então, resumindo, momento é força vezes braço, sendo o momento proporcional à força, quanto maior a força, maior o momento, e proporcional ao braço, quanto maior a distância da linha de ação da força ao ponto de aplicação, ao ponto de rotação, melhor dizendo, ao polo, como se costuma chamar, quanto maior esse braço, maior o momento. As unidades que a gente costuma trabalhar para a força é o Newton, para a distância pode ser centímetro, metro, mas no sistema internacional a gente usa o metro, e a gente vai chamar o momento de uma força de Newton metro. Legal? Cuidado, porque Newton vezes metro, quando eu estou trabalhando lá com o conceito de trabalho, eu chamo de Joule. Mas aqui nós não estamos trabalhando com energia. É outro assunto que eu não chamo de Joule, é Newton metro. O momento de uma força, galera, é uma grandeza vetorial, tá? É o de um produto de dois vetores gerando um terceiro vetor. Mas no ensino médio a gente não trabalha com isso. No ensino médio a gente vai fazer aqui um tratamento escalar. Tá legal? Então a gente vai usar da seguinte maneira. A força que eu aplico tem duas tendências. A tendência é fazer um corpo girar ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. E por convenção, a gente vai adotar o seguinte. Se a força fizer o corpo girar no sentido anti-horário, a gente vai dizer que o momento dessa força é positivo. O que não é o nosso caso aqui, sendo que esta força faria esta porta abrir aqui no ponto de vista que nós estamos olhando, no sentido horário, né? Anti-horário positivo, e no sentido horário a gente adota como momento negativo. Isso é uma convenção. Legal? Vamos aqui fazer um exemplo. Imagina aqui uma parede e uma prateleira, alguma coisa articulada que possa girar tanto no sentido anti-horário como no sentido horário. Imagine uma força F qualquer e eu quero calcular o momento dessa força usando o que nós vimos. O momento de uma força é força vezes braço. A maneira mais fácil de fazer, na maioria das vezes, é decompor o vetor força. Você pode decompor o vetor força, né, que está formando aqui com a horizontal um ângulo θ. Você pode decompor ele na vertical e obter uma componente vertical que a gente vai chamar de Fy, ou simplesmente uma força vertical, uma componente vertical, e decompor ele na horizontal, e aqui nós temos uma componente horizontal, tá? Ou uma componente perpendicular à minha prateleira e uma componente tangencial à minha prateleira. Tanto faz aí, tá legal? E ao invés de eu calcular o momento de uma força, o torque, pela força, eu calculo pelas suas componentes Fy e Fx. Só que o momento de Fx, como é que a gente viu agora o momento? O momento é força vezes braço. O que era braço? Uma distância. Distância de quem? Da linha de ação da força ao polo. Veja que Fx é uma força horizontal. Se eu estender essa direção aqui, veja que a linha de ação da força vai passar pelo ponto O. A distância de uma reta que passa por um ponto, a distância dessa reta ao ponto é zero. Onde eu quero chegar? Que essa força Fx, essa componente, não pode exercer momento, não pode fazer essa prateleira, por exemplo, girar. Então o momento de Fx vai ser igual a zero, porque o braço é zero. Então eu vou poder calcular o momento de F simplesmente usando o Fy, tá?
E a linha de ação de FY, que está na vertical, guarda uma distância ao ponto O, que é o meu braço, né? Essa distância até o ponto O é o braço. Usando a formulinha, momento de uma força ao ponto O é o valor da força. Eu vou calcular o momento de F só por FY, multiplicando pelo braço. O braço vai ser essa distância, ok? Só que vocês sabem muito bem, aqui tem um ângulo θ, galera. O ângulo θ, e esse FY fecha a figura aqui, formando um cateto oposto a θ. Então, FY é a hipotenusa F vezes o seno de θ. Todo cateto oposto é calculado por hipotenusa vezes o seno. Daí o momento de F em relação ao ponto O é FY, que tem valor F seno θ, vezes essa distância. O momento de F em relação ao ponto O fica sendo F vezes D seno θ. Se ao invés de você decompor a força F, você simplesmente calcular o braço, considerando que o braço é a linha de ação da força, pegamos a linha de ação da força, tá aqui, e medimos a distância. Então, essa é a distância, esse é o braço da força. Então, o braço da força é a distância entre a linha de ação da força até o ponto de articulação, o polo, que eu chamei de O. Esse é o braço. Então, aqui eu poderia calcular a minha força, pegando o meu momento, pegando o valor da força e multiplicando pelo braço, tá? Aqui é ângulo θ, aqui também é ângulo θ. Veja que esse braço é um cateto oposto a θ. E cateto oposto é seno, né? É hipotenusa vezes seno. Olha a hipotenusa, é o D. Então aqui, ao invés de decompor a força, eu digo que o momento de F em relação ao ponto O é força vezes braço. Mas força é F e o braço é a hipotenusa desse triângulo vezes o seno de θ para calcular o cateto oposto. Veja que chegou no mesmo resultado. Tá legal? Tá indo? Eu vou fazer 2 exercícios de uma lista aí, de um colégio lá do Tatuapé. Vou fazer 2 exercícios. Um mais fácil, um mais difícil, para a gente aplicar isso aqui, tá? Então, bora para a questão. Vamos ler o primeiro. Vamos aplicar tudo isso que a gente viu aqui no exercício. Primeiro exercício. Um homem de peso 600 Newton, tá aqui, anota aí porque eu vou virar a folha aqui já já. Um homem de peso 600 Newton caminha numa tábua de madeira apoiada em A e articulada em C. Então tá apoiada em A e está articulada em C. Ela pode girar em C, tá? O peso da tábua é de 900 Newton, essa tábua onde ele está pisando em cima. E seu comprimento é de 6 metros. O comprimento total da tábua, 6 metros. Determine a máxima distância x, está marcada aqui, ele mediu a distância x a partir do ponto A. Determine a máxima distância x, indicada na figura, que o homem pode caminhar sobre a tábua para que ela fique em equilíbrio. Porque aqui é claro, você deve ter percebido que dependendo da distância em que ele se encontra, vai ter uma tendência de rotação dessa tábua, né? Perdendo contato aqui com o apoio A e girando no sentido horário. Fechou? Foi? Vamos fazer? Então bora lá. Como é que eu começo o exercício? Marca as forças, galera. Vai lá e marca as forças. Então aqui, ó, essa tábua, vamos marcar a força nessa tábua que está com tendência de giro aí, que pode girar. Vamos marcar as forças. Ela está apoiada aqui em A. Eu vou chamar essa força de FA. É uma força de apoio, é uma normal. Pode chamar de FA, NA, RA, reação do apoio. O que você achar melhor. Ela está apoiada em C, né? Vou chamar aqui a força de FC. Tranquilo? Essa tábua tem um peso. Como ela é homogênea, e você pode ter certeza que na prova de vocês aí vai cair um corpo homogêneo. Como ela é homogênea, eu posso marcar o seu peso, tá, no seu centro de massa que coincide com o seu centro geométrico. Toda vez que ela é homogênea, é só ir lá no meio. Como essa tábua tem 6 metros, eu vou pegar um ponto aqui que fique 3 metros para um lado, 3 metros para o outro. Ou seja, bem ao meio, eu digo que a força-peso da tábua está aí, neste ponto. Tranquilo? No seu centro de massa. Esse é o peso T de tábua, peso da tábua.
E tem o homem aqui também exercendo uma força sobre a tábua, uma força normal, que é igual ao seu próprio peso, né? Então ele exerce uma força normal, a tábua também exerce uma força normal no homem, mas sobre a tábua eu tenho uma força aí para baixo, que é uma força normal, né? Mas que tem o valor do peso do homem. Tranquilo? Professor, por que é uma força normal? Força de apoio, o homem está apoiado na tábua, né? O peso é uma interação do homem com a terra. Então tá aqui, forças marcadas. Tranquilo? Veja que em relação ao ponto C vai acontecer o seguinte, esta força FA, tá? A tendência dela, imagina que você está aplicando uma força aqui ativa em relação ao ponto C, onde ele possa girar, essa tábua ia querer girar no sentido horário. Marquei aqui para vocês. Veja que este peso, que é o próprio peso da tábua, se eu tirasse esse apoio aqui, a tábua iria girar no sentido anti-horário. Tranquilo? A força FC, a sua linha de ação, passa pelo ponto de rotação. Então não tem braço, o momento é zero. O peso do homem está do lado direito, então a tendência de fazer esta barra girar, esta tábua, é no sentido horário. O que eu quero nesse exercício? Tá, você poderia dizer o seguinte, ó, professor, aqui vai girar no sentido horário, é um momento positivo, aqui é anti-horário, né? Desculpa, horário é um momento negativo, anti-horário positivo e horário de novo negativo. Como eu não quero que gire, se eu somar esses números positivo e negativo, eu quero que dê zero. Se der zero, não gira. Fechou? Tá indo? Mais fácil do que fazer isso é dizer o seguinte, esse momento que quer fazer a barra girar no sentido anti-horário, desculpa, horário, junto com esse, eles se reforçam, querem fazer a barra girar no sentido horário. Eles têm que equilibrar com o momento da força peso da tábua, que tende a fazer o corpo girar no sentido contrário. Não entendi, professor? Vem aqui comigo. Esta força, a tendência é fazer a barra girar no sentido horário. O peso do homem também. Então você soma com a tendência de fazer girar no sentido horário, os dois momentos. E equilibra, igual, com o momento da força que gira no sentido anti-horário. Tá legal? Então o que era negativo eu passei para um lado, positivo para o outro, ficou tudo positivo. Mais fácil trabalhar assim. Vamos botar número? Vamos calcular isso? Como é que eu calculo o momento de FA? Esse aqui. Linha de ação da força vezes o braço até o ponto C. Como é que eu calculo esse momento? Linha de ação da força, que é vertical, média distância até o ponto C. Como é que eu calculo esse momento? Linha de ação da força, média distância até o ponto C, que é o braço. Tá? E aí eu garanto, se eu escrever tudo desse jeito, que se eu somar, vou escrever aqui numa linguagem mais simples, tá? Que se eu somar o momento de todas as forças em relação ao ponto C, esse momento é zero. Então a barra não gira. Que é isso que eu quero, né? Que ela não gira, ela vai estar na iminência de girar. Ou seja, FA vezes o braço de FA, que eu chamei de A aqui, devia ter chamado de F. Peso da tábua vezes o braço do peso da tábua, porque momento é força vezes braço, tem que equilibrar com o peso do homem vezes o braço do peso do homem. Nesse exercício especificamente, o que a gente quer é medir essa distância x. Mas eu quero medir essa distância x quando a tábua está na iminência de girar. O homem já foi até o limite. Se ele inclinar um pouquinho mais para frente, essa tábua vai girar, tá? E nesta situação específica, a barra está perdendo contato aqui em A, né? Na situação que está na iminência dessa barra girar, na situação crítica que eu fui a máxima distância x sem essa barra girar, o apoio aqui está fazendo uma força muito pequena, muito pequena. Quanto mais ele anda para a direita, menor é a força aqui no ponto A. Então eu vou dizer que na situação crítica, esse termo aqui vale zero. Então ficou mais simples a minha equação, né? O peso da tábua é 900. A distância, o braço da linha de ação, né? A distância da linha de ação dessa força até o ponto C
sendo que essa barra tem 3 metros de um lado, 3 metros para o outro, se eu tenho 3 metros para cá e até aqui tem 4, este braço, essa distância aqui, ó, vale 1 metro. Tá aqui foi o que eu pus, 900 vezes 1. O peso do homem está aqui, pH, né, que vale 600, tá aqui, ó, 600. E o braço é a distância dele ao ponto C. A distância dele ao ponto C é o x, tirando esse 4, sobra essa distância aqui dele ao ponto C. Tá legal? Então é x menos 4. O resto é conta, né, gente? 900 vezes 1, 900, 600x, fiz uma distributiva, 600 vezes 4, 2.400. Resolvi a equação, x é 5,5 metro. Saiu um pouco aqui da frente, que vocês não estavam vendo aqui, mas é só uma distributiva, né? 6.400 e x é 5,5 metro. Morreu? Foi? Então essa é uma questão não é muito difícil, né? Uma questão simples. Vou fazer uma também lá no colégio, um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais trabalhosa, tá? Que é a questão a seguir. Então bora a leitura lá, galera, para o vídeo não ficar muito longo, vamos rápido. Uma barra homogênea AB, você está vendo aqui a barra, de peso 100 newtons, está articulada em A. Então ela pode girar aqui em A, como se fosse um braço aqui, o cotovelo, o ombro, né? Em B, suspende-se por meio de um fio de peso desprezível um corpo de peso Q 900 N. Então tem um peso Q aqui de 900 N. O que nosso amigo quer? Determine a intensidade da força horizontal F, capaz de manter a barra em equilíbrio, formando 30 graus com a horizontal. E depois, B, as componentes, né, horizontal e vertical, da reação da articulação sobre a barra. Aqui nesse ponto A, né, a articulação está aqui. Como é que estão as forças aqui na articulação? Né, as suas componentes, ele não quer a força, ele quer a componente horizontal e vertical, Fx, Fy, por exemplo. Bora fazer o exercício? Começamos marcando as forças, né? A força F já foi dada, eu só reforcei, deixei aí com mais ênfase, pus aí de amarelinho, já foi dado. Tem um peso aqui, né? Que a gente está chamando de Q. E tem o peso da própria barra, sempre no meio da barra, galera, que vale P. Então, ó, peso da própria barra, força F, Q. E aqui é o meu ponto A, onde a barra está articulada, formando um ângulo de 30. Vamos ver os braços de cada força dessa? Veja que a força F, se eu pegar a linha de ação dela, que é horizontal, mede a distância até o ponto A e você tem o braço. Esse é o braço da força F. Quem é o braço do peso? Professor, poderia decompor? Poderia. Eu acho que você vai ter menos trabalho fazendo do jeito que eu estou fazendo. Quer ver só? Quem é o braço do peso? Está aqui o braço do peso. Pega a linha de ação do peso, que é vertical, mede a distância até o ponto A. E esse cara é o braço do peso, B de braço, P de peso. Quem é o braço desse peso aqui, que a gente usou a letra Q? Pega a linha de ação da força, que é vertical, e mede a distância até o ponto A. Esse é o braço de Q. Note que a força F quer girar a barra no sentido anti-horário, em relação ao ponto A, né? Correto? Tá aqui, ó. Certo? Já o peso da própria barra e essa carga aqui em relação ao ponto A quer girar a barra no sentido horário. Se eu equilibrar esses momentos, ela não gira nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário, e eu garanto aí que eu tenho um momento igual a 0. Fechou? Então vamos lá, momento de F é F vezes o braço de F, momento do peso é o peso vezes o braço do peso, momento de Q é o Q, que é a força Q, vezes o braço dele. Ok? Esta força quer girar no sentido anti-horário e essas duas querem girar no sentido horário. Eu equilibrei, não precisa chamar ninguém de positivo e negativo, eu gerei o equilíbrio e garanto que se eu somar o momento de todas essas forças, isso vai dar 0. Momento da força é F vezes o braço. Vamos lá que eu não marquei aqui para a gente pensar rápido, aprender a pensar.
Quem é o braço da força? F. É esse cara aqui. Como é que eu posso medir essa distância? Você está vendo um triângulo aqui, onde eu estou passando aqui meu apontador? Ó, um triângulozinho aqui. Você está vendo que esse ângulo aqui em cima, né, é igual a esse ângulo aqui embaixo? Porque retas paralelas cortadas por transversal forma ângulos alternos, internos a essas retas iguais. Aqui é 30, aqui também é 30. Esse cara é um cateto oposto a 30. E guarda aí, né, galera? Você já está no segundo ensino médio, ou no primeiro está no ensino médio, toda hora dizer que seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Guarda aí, o cateto oposto é sempre a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então quem é o braço? Né? Quem é o braço, que é o cateto oposto? É a hipotenusa, que é o comprimento da barra, que eu vou chamar de L, vezes o seno do ângulo, que é 30. Então, ó, a força, quem é o braço da força? A hipotenusa, que é o comprimento da barra, chamei de L, ele não deu, vezes o seno de 30. Foi? Qualquer coisa manda pergunta aí. Né? Aliás, aproveita curte, se inscreve no canal para me dar uma força. Estou fazendo isso aqui, você não está pagando por nada, não te cobro nada e você não precisa, porque você se inscreveu no canal, se preocupar, porque ninguém vai falar para você, ó, se inscreveu, agora tem que assistir. Não é, né, galera? Se inscreve, vê o vídeo que te interessa, a aula que te interessa. Quando nada te interessar, você não assista. Então, repetindo, F vezes o braço é a hipotenusa, seno de teto. Quem é esse L, professor? Comprimento da barra. Eu não marquei aqui porque já tem tanta coisa marcada aqui, ia ficar complicado. Estou chamando aqui de L. Foi? Peso. Peso. Quem é o braço do peso? Olha lá outro triângulo, galera. Hipotenusa, certo? Cateto, cateto. Esse cara é um cateto que está junto ao ângulo, né? Então é um cateto adjacente. Então esse braço não é calculado por seno, é calculado por cosseno. E a hipotenusa aqui, já que o peso fica bem no meio da barra, essa hipotenusa aqui não é L. Se a barra eu chamei de L, essa hipotenusa é metade de L, tá? Então o cateto adjacente, que é o braço do peso, é metade da barra, que é a hipotenusa, vezes o cosseno, porque ele é um cateto adjacente. Bora para o outro. Peso, que é o Q, que multiplica este braço. Veja que esse braço fecha o triângulo aqui, né? Ó. Não fecha o triângulo aqui? Então ele é um cateto adjacente a 30. Cateto adjacente, cosseno. Cateto oposto, seno. Então ele é um cateto adjacente. Quem é a hipotenusa? Nesse caso é a barra toda, ó lá. Este é o triângulo em questão para achar esta distância aqui, que é o braço de Q. Então, hipotenusa vezes cosseno. Hipotenusa é L, cosseno de 30. Galera, o resto é conta, tá? O resto é botar número e fazer conta. Se você não errar na conta, morreu, né? Aqui você percebe que ele não deu o comprimento da barra, mas eu chamei ele de L. Aqui é o mesmo L, aqui é o mesmo L. Vai embora. E a minha equação ficou bem mais simples, né? Botando o número, F, seno de 30 é meio, peso, que ele deu como 100, é o peso da barra, o L foi embora, mas sobrou aqui meio, e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Esse peso Q é 900, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Vamos arrancar esse meio aqui, né? E esse meio aqui, vai sobrar F, 100 dividido por 2, 50 raiz de 3, certo? Mais 900 raiz de 3. Então fica lá F, cortei o meio, 100 raiz de 3 sobre 2, cortei o meio, 900 raiz de 3, cortei o meio. Então você tem aqui 50 raiz de 3, 900 raiz de 3, você tem 950 raiz de 3 Newton. É a resposta do item A, depois você confere no seu gabarito lá, porque eu já olhei e está correto. E a última pergunta, que era a seguinte. Ele quer saber as reações aqui no ponto A, né, as suas componentes, né, horizontal e vertical. É fácil notar que na horizontal você só tem uma força. Eu tenho que ter uma força para equilibrar essa.
Logo, aqui em A vai aparecer uma força para equilibrar essa. Terceira lei de Newton, toda força de ação gera uma reação contrária de mesma intensidade, né? Então, se eu puxo com F, tem que ter F para cá, né? Se F, acabamos de calcular, deu 950 raiz de 3, né? Então, esta força aqui que eu estou chamando de R de reação, né, na direção X, porque é a componente na direção X, tá legal? Ela tem que ter o mesmo valor de F, então morreu, ela vai valer os 950 raiz de 3. Já aqui na vertical, veja que você tem o peso da própria barra para baixo e o peso Q para baixo. Horas, eu tenho que equilibrar. Porque no caso, galera, de corpo extenso, continua valendo, claro, sempre, sem exceção, que a força resultante tem que ser igual a zero. Aquilo que você usa para equilíbrio de um ponto material. Tá? Então, além de que o momento das forças é igual a zero, a força resultante também tem que ser zero. Tá legal? Então aqui também tem uma componente que eu sei que é para cima, é a reação na direção Y, componente na direção Y. A componente na direção X equilibra com a única força que tem na direção X, que ela vale 950 raiz de 3. A componente na direção Y, para cima, tem que equilibrar com essas duas para baixo. Se você lembra do texto, esta vale 100 e esta vale 900, e 100 mais 900 é 1000. Então esse cara tem que ser 1000. Se por acaso o teu professor pedisse a resultante em A, a força em A, era só fazer um Pitágoras aqui, porque você tem a componente em x e y, esse cara ao quadrado mais esse ao quadrado, ia me dar a resultante ao quadrado, Pitágoras. Legal? Gente, o vídeo ficou meio longo, porque eu tinha muita coisa para mostrar, porque me pediram, tem gente que vai fazer prova desse assunto. Legal? Então ficou um pouco longo. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado. Então vai lá, curte, compartilha, se inscreva no canal e a gente se vê por aí. Tá legal? Abraço, galera!